primeira história me ocorreu quando eu estava chegando no Canadá. Eu fiz amizade com uma brasileira no avião. Ela tinha green card e tudo, e ela teve um problema com o celular. E eu tive que ficar para trás para ajudar ela. E aí tinha um casal, mais idosos, mais velhos, né? Não chegava a ser idosos, mas eram um pouco mais velhos. E eu conversei um pouco com eles, a gente foi bater um papo, o que eles estavam fazendo lá, porque eles viram que eu falava inglês e eles estavam querendo um pouco de ajuda. Eles me explicaram a situação deles, era uma situação extremamente complicada. Parecia que o filho deles tinha aplicado para uma residência lá nos Estados Unidos e tinha ocorrido um problema na imigração. Então ele não estava ilegal lá, mas aparentemente houve uma confusão que ele não poderia voltar para o Brasil antes que essa confusão fosse resolvida com a própria imigração americana. Então, a olhos de fora, sem explicar a situação, ele estava ilegal. E aí, a bela história que eles não falavam inglês. Cara, eles foram lá para o agente de imigração e adivinha, o cara só falava inglês. E o cara começou a ficar irritado com eles, porque eles não falavam inglês e não tinham falado que não falavam inglês. Então, o bare minimum que a gente fala, o mínimo que você tem que fazer, é realmente pelo menos falar: socorro, eu não falo inglês. Tem algum intérprete que fale português? O que tinha? E foi assim que eu, que era fluente em inglês, ajudei eles, porque a menina tinha sumido. Era uma menina que era intérprete brasileira, e ela sumiu dali, ela estava ajudando outras pessoas. E eu chamei alguém da segurança, tudo em inglês, alguém que só falava inglês, conversei com eles, expliquei a situação, porque se eu fosse até lá ajudar um casal desconhecido no meio de uma interação suspeita com um agente americano, eu podia sair de lá algemado, então não podia nem ajudar eles, era proibido. Eu chamei a menina, conversei em inglês com ela, expliquei toda a situação do casal, e ela foi lá e conseguiu anunciar, chamar a intérprete brasileira para ajudar eles. Ou seja, esses caras quase saíram de lá algemados, quase foram negados a entrada nos Estados Unidos, já levantaram suspeita, tudo isso porque eles chegaram lá sem falar inglês. Em contrapartida, se eles falassem inglês, bom, não teria problema para começo de conversa.